Nós vamos ver hoje o que fala João capítulo 3. Eu já falei disso em outra ocasião, mas é importante a gente sempre relembrar os conselhos de Jesus, porque o propósito de Deus é nos abençoar. Mas é preciso que nós retenhamos a sua palavra em nosso coração, porque ela é que vai nos fazer mudar de vida. Quando a pessoa está na carne, ou seja, quando a pessoa não cuida da vida espiritual, ela só pensa em prosperar financeiramente, em desfrutar dos prazeres do mundo, mas ela se esquece que um dia ela vai partir deste mundo e vai para a eternidade. E se ela partir antes de ter sido salva, a sua alma vai estar aprisionada por Satanás para todo sempre. João capítulo 3 diz o seguinte: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Era um dos principais dos judeus. E este homem foi ter com Jesus de noite e disse-lhe... Deixa eu interromper aqui, só para chamar sua atenção para um detalhe. Diz aqui que ele foi ter com Jesus de noite. Por que ele foi de noite? Certamente porque ele não queria ser visto pelos outros. Ele não queria que os outros soubessem que ele estava buscando Jesus. E como tem gente assim, que tem vergonha de Jesus. A pessoa não tem vergonha de falar palavrão, ela não tem vergonha de cantar uma música indecente, de frequentar uma boate, um baile, um forró, não tem vergonha de ir na sua religião, mas quando o assunto é a palavra de Deus, a pessoa tem vergonha. Andar com a Bíblia, então, nem se fala. Falar de alguém, falar de Jesus para alguém, não fala. E ela morre de medo de ser vista pelas pessoas que conhecem ela, se ela tiver com uma Bíblia na mão. Nicodemos, então, certamente ele tinha esse receio. Por isso ele foi falar com Jesus de noite. E diz aqui, ele disse, Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus. Pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não tiver com ele. E respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Embora pareça uma pergunta sem pé e sem cabeça, como dizem por aí, para Nicodemos essa pergunta fazia sentido, porque naquela época, como também nos dias de hoje, há muitos que pregam a reencarnação. Tem seitas por aí que diz que você morre e depois você volta a viver em outro corpo. Tudo mentira. É balela do diabo para enganar você. Não existe reencarnação. Isso é história do demônio para justificar a manifestação dele no corpo das pessoas. A Bíblia diz em Jó, capítulo 7, versículo 9, que aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. E também em Hebreus 9, 27 está escrito que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então, se você vai morrer uma vez só, é porque você só nasce uma vez. Esse negócio que se vê por aí de alguém que já morreu, voltar, incorporar e até falar com a mesma voz da pessoa falecida, isso é demônio. Quem morreu não volta. Quem morreu não tem poder para voltar e incorporar em quem quer que seja. Tudo isso é demônio. Afirma as Sagradas Escrituras em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, que os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor quanto o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e nem têm eles daí em diante parte alguma, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Bom, então Nicodemos tinha essa dúvida. E Jesus havia dito a ele, necessário vos é nascer de novo. E então ele pensou, será que ele está falando que depois que eu morrer, eu vou nascer de novo? Nicodemos não estava entendendo nada. Então ele perguntou, como é que pode ser isso? Então Jesus explicou para ele dizendo,
Em verdade eu te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer da água, isto é, da palavra de Deus, e do Espírito Santo. Isso é coisa séria. Quem não nascer da água, da palavra e do Espírito Santo, não vai entrar no reino de Deus. Não se pode brincar com isso. A pessoa que ainda bebe, fuma, mente, furta, engana, se prostitui, vive fazendo fofoca, fazendo intrigas, provocando, zombando dos outros, essa pessoa ainda não está salva. Assim como também aquele que ainda faz simpatia, ouve horóscopo, vai na cartomante, joga búzios ou faz coisas desse tipo, essa pessoa ainda não nasceu da palavra de Deus. Ainda não nasceu da água e nem do Espírito Santo. Ela ainda não está salva. Se morrer nessa condição, ela vai estar em tormentos por toda a eternidade. Se você faz uma dessas coisas, para com isso agora. Confessa para Jesus e pede perdão, porque a sua chance é agora que você está sendo alertado sobre isso. Depois que você morrer, não tem mais jeito. Jesus continuou dizendo no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele disse para Nicodemos, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E perguntou-lhe então Nicodemos, como pode ser isto? E respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade eu vos digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, ou seja, aborrece o entendimento, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto as suas obras, porque são feitas em Deus. O que eu quero passar para você é que Jesus falou, o que é nascido da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Está bem claro em Romanos 8:9 que diz assim, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Religião é coisa da carne, é invenção do homem. Religião não salva ninguém. Bobo é aquele que briga por causa de religião. Até na Bíblia tem um caso onde os moradores de uma certa cidade queriam matar um sujeito que havia derrubado o altar do Deus que eles adoravam, que era Baal. Isso está escrito no livro de Juízes, capítulo 6. Depois você pode ler. Eu vou só fazer aqui um resumo para você entender o que eu estou falando. Deus havia aparecido para Gideão de noite
e mandou que ele pegasse um boi do pai dele e derrubasse o altar de Baal, que era o deus do pai dele. E também toda aquela cidade adorava a Baal. E então Gedeão fez isso. E quando os homens daquela cidade acordaram e viram que o altar do Deus deles estava derrubado e que o boi tinha sido sacrificado, disseram uns aos outros: quem foi que fez isso? E depois que eles investigaram e inquiriram, eles descobriram então que fora Gedeão, filho do Joás, que tinha feito aquilo. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, foram na casa de Joás, do pai do Gedeão, e falaram para ele: tira o teu filho para fora, para que nós matamos ele. Porque ele derrubou o altar do Baal e cometeu um sacrilégio. Então Joás disse para aqueles homens: vocês é que vão contender por Baal? Baal não é o Deus? Não devia ser o contrário? Não devia ser Baal que deveria defender vocês? E vocês é que querem defender ele? Se ele é Deus, ele então que contenda por si mesmo. Ele que se defenda. Afinal, foi o altar dele que foi derrubado. E então, desde aquele dia, os moradores da cidade passaram a chamar o Gedeão de Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Foi uma coisa sábia o que Joás fez. Ora, se Baal é Deus, então Baal que se defenda. Se Baal era mesmo Deus, se ele tinha algum poder, então ele que se defendesse, não é mesmo? Por que é então que você vai se doer pela sua santinha ou pelo seu guia quando alguém falar mal deles? Se eles têm algum poder, eles que se defendam. Não é você que tem que se doer por eles. Por que você vai se doer pelos ídolos da sua religião, quando você lê na Bíblia que a Bíblia fala contra eles? Se eles são Deus, eles que se defendam. Mas eles não fazem nada porque não são nada. Tem muita gente querendo defender os ídolos. Tem muita gente brigando por causa de religião, sem sequer botar a mão na consciência e ver que passaram a vida toda cheia de crendices, mas na hora que precisaram, os seus santinhos, o seu guia, o seu caboclo, não te serviu para nada. É hora de acordar. Mas deixa isso para lá, o nosso papo aqui é outro. Nós estamos falando sobre nascer da água, que é a palavra de Deus, e nascer do Espírito Santo. Só nasce de novo aquele que ouve a palavra de Deus, atende ao que a palavra diz, se converte e busca a presença de Deus para a sua vida. Só aquele que nasce de novo é de Deus. E quem é de Deus, pode surgir a oportunidade que for para ele se dar bem, ele diz: não quero, isso eu não faço. Quem é de Jesus já morreu para o mundo. Digo, morreu para a desonestidade, morreu para a mentira, para as coisas erradas. Quem é de Cristo nasceu para o reino de Deus, para desfrutar das bênçãos de Deus nessa terra e gozar por toda a eternidade. Jesus continuou dizendo para Nicodemos: não te maravilhes, não fique maravilhado, não fique pasmado de eu falar para você, é necessário você nascer de novo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, só para falar para você que está na vida errada, adulterando ou fornicando. Se você não parar com isso, você vai para a perdição eterna. Eu vou explicar aqui para você entender o que eu estou falando. Fornicar ou adulterar são coisas semelhantes, porém em situações diferentes. A pessoa que é casada, se ela se der ao desfrute com outro, além do seu cônjuge, ela está adulterando. Mas a pessoa que é solteira ou viúva, ela não adultera. Se ela praticar um ato com qualquer pessoa, não sendo ela casada, ela está fornicando. Tanto a fornicação quanto o adultério são pecados que levarão a pessoa para o tormento eterno. Conforme diz Apocalipse 22, versículo 15, ficarão de fora os cães, quer dizer, aqueles que se dão à imundícia da carne, que praticam pecados nojentos, que fazem coisas contrárias à natureza, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Coisa séria isso. Por que a Bíblia diz tudo isso? Porque Deus não quer que você se perca.
Jesus não veio ao mundo para julgar, mas para nos revelar a verdade e fazer com que eu e você tomássemos consciência do pecado e, principalmente, que venhamos a nos arrepender dos nossos erros e nos convertamos a Ele, para sermos perdoados e salvos por Ele. Se não fizermos isso, quando nós fecharmos os nossos olhos neste mundo, nós estaremos na perdição eterna. Não importa se você é uma boa pessoa, se você faz caridade, se você ajuda os pobres, tudo isso é muito bom. Mas se você continuar mentindo, continuar sendo escravo dos vícios, continuar se curvando diante das imagens, continuar rendendo homenagens aos deuses desse mundo, que tudo é farsa, tudo é coisa inventada pelos homens, continuar procurando se dar bem em cima do seu semelhante, enfim, continuar fazendo coisas que desagradam a Deus, então você não vai entrar no reino de Deus. Dá um minutinho que eu já volto para a gente falar mais sobre esse assunto. Continuando então, também vão se perder para sempre os casais. Quer dizer, eu não sei se eu posso chamar assim de casais. Estou falando sobre estas pessoas que estão vivendo junto de modo contrário ao que a natureza diz. A Bíblia declara que Deus criou macho e fêmea e mandou que se unissem. E disse, serão dois numa só carne. Isso quer dizer que não pode menina com menina? Ou menino com menino? A Bíblia diz que não. E a Bíblia é a palavra de Deus. Se a lei dos homens aprova isso, aceite quem quer, mas todos hão de dar contas a Deus pelos seus atos. Só vive assim quem ainda não nasceu da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo. Deus quer que você desperte, que deixe tudo o que é errado, e assim então você vai conhecer a pessoa certa, vai casar, vai ter seus filhos, sua família, e vai se realizar e ser feliz. Vamos orar agora? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela mensagem de hoje, que ela tenha falado em muitos corações. E essa pessoa que está no erro, que ela se converta e venha para Ti. Pai, eu oro por ela. E em nome de Jesus eu repreendo o mal que está prendendo essa alma, mando que saia dela e não volte mais. Obrigado, Senhor, por essa alma que a partir de hoje estará livre para Te servir. Em nome de Jesus, assim seja. Graças a Deus.